Olá, Deus abençoe, tudo bem? Eu sou Murilo e eu quero que você reflita comigo. Lá em João 9, nós vemos aquela passagem do cego de nascença, onde os discípulos perguntam para Jesus quem foi o culpado para que ele nascesse daquele jeito, se foi a criança ou se foram os pais. E o Senhor diz que nem uma coisa nem outra, mas que aquilo havia acontecido para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Ou seja, para que o poder do Senhor se manifestasse através daquela situação. Então, muitas vezes nós gastamos muito tempo, perdemos muito tempo, queimamos muitos neurônios com bobagens. Você não percebe que muitas vezes, ao invés das pessoas buscarem a solução, elas ficam só lá remoendo os problemas, procurando culpados? Para de procurar culpados. Se você já fez isso ou ainda tem essa prática, pare com isso. Não tem relevância nós ficarmos buscando culpados. Por que isso aconteceu? Por que aquilo aconteceu? Mas ficarmos com a resposta de Jesus. Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse através dessa situação. Então muitos perdem muito tempo assim, tentando entender a mente de Deus, e nós não vamos conseguir entender a mente de Deus, porque Deus trabalha com cada pessoa de uma forma específica, de uma forma individual. O meu acidente, por exemplo, naquele momento, onde quando eu tinha 7 anos, que eu tive um acidente, que eu praticamente perdi o braço, daria para entender? Como que a gente ia entender? Ia chegar a algum lugar tentando entender o porquê que uma criança quase perdeu o braço, por que aquela situação, por que aquela tragédia, para que a obra de Deus se manifestasse através dessa situação. Então, não tente ficar entendendo tudo. Apenas confie no Senhor. Não fica queimando os seus neurônios, tentando achar um responsável. Muitas vezes tragédias, coisas parecem que estão acontecendo e não tem o que a gente fazer de tentar entender os porquês disso. Simplesmente nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos agradar a Deus e lembrar que tudo que vem dele sempre é bom. Nós precisamos entender uma coisa, nós precisamos confiar na fidelidade de Deus. Porque do contrário, nada realmente vai fazer sentido. Veja os heróis da palavra. Se o José ficasse tentando entender por que a vida dele estava cada vez pior, ele ia chegar a algum lugar? Não. Se Davi tentasse entender por que a vida dele estava ficando cada vez pior, com mais injustiça, mais perseguição, sem ele ter dado causa para aquilo, ele ia chegar a algum lugar? Claro que não. Então, esses homens venceram porque eles confiaram na fidelidade do Senhor. Eles creram que tudo termina bem quando eles estão no caminho certo, quando eles estão dando os passos certos. Quando nós estamos vivendo os problemas, a gente não entende. E nem é o propósito nós entendermos. O propósito é crer. O propósito é crescer. O propósito é exercitar a fé. Porque é o que nós já vimos com Caleb. Ele falou, vamos subir e tomar posse da terra. Ou seja, Deus quer que nós estejamos em lugares altos, que nós estejamos confiantes na palavra do Senhor, como o próprio Caleb disse diversas vezes, como ele prometeu. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Eu posso falhar, você pode falhar, Deus não sabe falhar. Deus não consegue falhar. Então, confie no Senhor. Não tente entender tudo, apenas confie e dê as respostas certas no mundo espiritual. Creia, não blasfeme, não desanime, creia na palavra, esteja no lugar da justiça. Persiga todos os dias dar as respostas certas, respostas de fé, respostas corretas, respostas muitas vezes silenciosas. Se às vezes você tem o hábito de falar de uma forma pesada, de desanimar, de falar, meu Deus, e agora? Não vai dar certo, eu vou perder. Não fale nada. Dê as respostas certas. Lembra de Abraão? Abraão, o Senhor pediu, ele levou 25 anos para ter a promessa dele realizada, que foi Isaac. E depois de um tempo, depois que Isaac já tinha crescido, já estava lá, ele já tinha pegado amor ao menino, o Senhor pede
ele em sacrifício e no outro dia, pela manhã, ele sai para sacrificar. E ele ficou em silêncio. Ele levou 3 dias para chegar ao monte onde ele iria sacrificar Isaque e ele não ficou lá resmungando, murmurando, choramingando. Ele ficou em silêncio, crendo no Senhor. Onde está o cordeiro para o holocausto, meu pai? Deus proverá para si o cordeiro. Então, confie no Senhor. Esse é o ponto das nossas vidas. Não tente entender a mente de Deus, não tente entender o porquê as coisas estão acontecendo. Simplesmente confie na fidelidade de Deus e você viverá resultados extraordinários, como a gente falou no começo. Por que isso está acontecendo? Não interessa. O que interessa é que para que a glória de Deus, a obra de Deus se manifeste na sua vida. Ok? Se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, eu peço que você deixe aqui nos comentários, coloque ideias, esteja inscrito no meu canal, dê o seu like e mande para mais pessoas, que isso nos ajuda bastante, ok? Que Deus te abençoe, fique com Deus, um abraço.